Amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Estamos de volta. A semana passada, infelizmente, não consegui gravar lá na cidade da minha mãe. No povoado estava chovendo muito e infelizmente deixei para gravar na sexta-feira, no mesmo dia da publicação do vídeo, e não consegui. Então me desculpem. E hoje estou de volta a Brasília, cheguei inclusive hoje, né? E resolvi não deixar todos nós sem o vídeo dessa sexta-feira. Muito obrigado a todos vocês pela inscrição no canal. Muito obrigado a todos vocês por assistirem os vídeos. Os likes começam a melhorar pouco a pouco. Muito obrigado a você que compartilha meus vídeos e muito obrigado a você que se inscreveu no canal. Deus abençoe você. Deus é contigo. Quando vejo o amor se esfriando no mundo, eu sei que ele vem. Quando vejo o ódio aumentar, eu sei que ele vem. A palavra é fiel, já nos orientou, é a bússola do Senhor. Ele vem, sim, ele vem, mas como estaremos eu e você? Vem nas nuvens do céu, ele vem como já prometeu. Ele vem, todo olho verá. Ele vem e não vai demorar. Quando vejo os lares desfeitos no mundo, eu sei que ele vem. Quando vejo os filhos contra os seus pais, eu sei que ele vem. Quando a pura mentira é a palavra final, se não há mais princípios nem moral, ele vem, sim, ele
Amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Estamos de volta. A semana passada, infelizmente, não consegui gravar lá na cidade da minha mãe, no povoado. Estava chovendo muito e infelizmente deixei para gravar na sexta-feira, no mesmo dia da publicação do vídeo, e não consegui. Então me desculpem. E hoje estou de volta a Brasília. Cheguei inclusive hoje, né? E resolvi não deixar todos nós sem o vídeo dessa sexta-feira. Muito obrigado a todos vocês pela inscrição no canal. Muito obrigado a todos vocês por assistirem os vídeos. Os likes começam a melhorar pouco a pouco. Muito obrigado a você que compartilha meus vídeos e muito obrigado a você que se inscreveu no canal. Deus abençoe você. Deus é contigo. Amém? Ore comigo. Maravilhoso Deus, querido Pai, eterno Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Abençoa-nos, aceita-nos, perdoa-nos e transforma-nos conforme o teu querer, conforme a imagem preciosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, Pai, nos colocamos em teus braços de amor, te suplicando uma bênção especial por todos os enfermos. Que a mão do Senhor traga alegria a toda a família, curando os enfermos para a honra e glória do teu nome. Também, Senhor, traga alegria para todos nós, pela solução dos nossos problemas, por cuidar da gente, por prover nossas necessidades, por nos instruir e nos ensinar a andar nos teus caminhos. Guarda-nos do mal e aceite a nossa oração nesta hora. E, Pai, queremos abrir a Tua palavra que é a verdade absoluta para esses dias finais. Tua verdade que é verdade está sendo massacrada, execrada e até mesmo na tentativa de destruí-la, mas ela é permanente, ela é eterna como o próprio Deus. Portanto, Pai, ajuda-nos a abrir o coração para abrigar e aceitar a Tua palavra. Que o Espírito Santo nessa hora nos dê entendimento e sabedoria. Nós oramos e te agradecemos, Pai, no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, nós estamos analisando o tema da volta de Jesus Cristo. E nesse tema nós estamos trabalhando a duas vertentes da vinda de Jesus Cristo. O agora e o depois. Vimos na última mensagem que João falou: permanecei em mim e eu permanecerei em vocês, né? Para que quando ele se manifestar, o quando de João é interrogativo, é exclamativo, mas acima de tudo é imperativo. Ele vai voltar. Jesus Cristo voltará a essa terra. E não temos dúvida disso. 325 versos do Novo Testamento apontam para um retorno de Jesus Cristo a essa terra. Mas não só isso. A gente vê que as catástrofes no mundo físico, no mundo natural, no mundo social, em todas as camadas da sociedade, aponta para um desastre, aponta para uma grande intervenção da natureza, como diz a ciência. A natureza está se preparando para agir contra as ações humanas nela. Apocalipse capítulo 7 fala que Deus vem destruir aqueles que estão destruindo a terra. Isaías capítulo 24, versículo 4, diz que Deus vai destruir o ser humano porque ele está destruindo tudo. As leis, os estatutos, os mandamentos, o ser humano está jogando tudo por terra. Inclusive a Bíblia. O ser humano dizendo que a Bíblia não é a verdade. Levando outros seres humanos, levando todos nós a duvidar de Deus,
da sua existência, do seu amor, do seu caráter, da sua justiça, da sua bondade e, acima de tudo, das suas ações neste mundo. Portanto, há uma tentativa exagerada e exacerbada de tentar destruir tudo neste mundo, inclusive a palavra de Deus. Então nós estamos trabalhando o contexto, porque o quando de João, ele é interrogativo, ele é exclamativo, ele é imperativo. Jesus Cristo vai voltar, não há dúvida disso, e os acontecimentos mundiais, a situação socioeconômica, sociocultural, socioespiritual, mostra que haverá uma intervenção em nosso planeta. Não sabemos quando. João falou quando, no sentido positivo, quando ele aparecer, no sentido de que ele vai aparecer. Agora, o quando nosso é que a gente não sabe quando será o quando de Jesus Cristo. Quando ele aparecer, a gente não sabe quando é que vai se concretizar esse quando que João falou lá em 1 João. Tá certo? Aí nós trabalhamos essa questão de permanecer, já trabalhamos permanecer, já trabalhamos conservar, já trabalhamos aí a perseverança, não é? A confiança, a esperança, e aí a gente chega em Mateus capítulo 24, vamos analisar um pouquinho Mateus 24, eu não vou trabalhar muito esse texto ainda, porque ele vai ficar para o final da nossa série. A nossa série começou, né, lá em Apocalipse 3. Nós já voltamos lá em Apocalipse 3 para conservar o que a gente tem. Jesus Cristo falou de guardar, conservar e permanecer. Aí Mateus capítulo 24, Jesus Cristo contou a parábola dos dois servos. Lembre-se, nós estamos trabalhando o agora, porque o depois é consequência do agora. Se eu não me preparo hoje para a vinda de Jesus Cristo amanhã a vinda dele será surpresa para mim e eu vou me envergonhar diante dele. Tá certo? Mateus capítulo 24, Jesus Cristo deixou claro uma coisa aqui, e a gente vai trabalhar esse texto hoje. Mateus 24, versículos 12 a 14. Diz assim, verso 12. Vamos ler o versículo 11 também. Versículo 11 diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amados, vamos analisar esse texto justamente aí no versículo 11. O versículo 11 de Mateus fala do surgimento de pessoas que trabalharia em nome de Deus, mas contra Deus. Como pode ser isso, Renivaldo? Uma pessoa que está com a Bíblia na mão, ensinando que Deus salva, que Deus cura, que Deus perdoa, que Deus faz milagres. Como pode você dizer que essa pessoa não é de Deus? Não é de Deus. Infelizmente, amados, eu tenho que dizer isso para você. Essa pessoa não é de Deus. Por quê? Porque ensina você a transgredir as leis de Deus. Então, todo aquele que tiver com a Bíblia na mão, pregando curas, milagres, grandes operações de poder de Deus, mas ensinando você a desobedecer a Deus, então esse não é de Deus. E nesses dias finais, Jesus Cristo apontou que uma das características do fim dos tempos
seria o surgimento desses falsos pregadores. Compare esse texto com o versículo 24. Vamos ler o verso 24 também. Porque surgirão falsos cristos. Opa, falsos cristos, agora aqui alguém dizendo que é Cristo. Você já ouviu essa reportagem por aí, as pessoas dizendo que é a personificação de Jesus Cristo, né? Aí apareceram falsos cristos e falsos profetas, pregando, curando, fazendo milagres, dizendo: eu sou Cristo, eu sou de Cristo, eu pertenço a Cristo, eu sou representante de Cristo. E eles estão aqui para fazer o quê? Para enganar, se possível for, até os escolhidos. Aí, Renivaldo, o texto está dizendo que Deus tem os escolhidos. O texto está dizendo que virão falsos profetas para enganar a todos, até aqueles que escolhem viver para Deus e seguir a verdade. Virão pessoas dizendo que é de Deus, ensinando em nome de Deus, falando como se fosse pela boca de Deus, levando você a transgredir, a abandonar a palavra de Deus, as leis de Deus. Essa é característica desses últimos dias. Paulo fala desse grupo de pessoas lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, Paulo fala desse grupo de pessoas. Observe. 2 Timóteo, abra sua Bíblia, não deixe de examinar tudo, tá bem? Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo fala dessa classe de pessoas que estariam presentes nesses dias finais. Versículo 1, 2, 3 e 4, diz assim: conjuro-te perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, pela manifestação da sua vinda e do seu reino, pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e paciência ou doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestre, segundo as suas próprias cobiças, como que, sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Preste atenção, os falsos profetas, eles estão na igreja, eles estão falando em nome de Deus, fazendo cura em nome de Deus, falando de Jesus Cristo, curando em nome de Jesus Cristo, usando a palavra de Deus para levar você a desobedecer a palavra de Deus. Eles não seguem a verdade. A Bíblia é a verdade. João capítulo 17, versículo 17, Jesus Cristo disse: a tua palavra é a verdade. É a verdade. Não tem a verdade não. É a verdade. Então os falsos profetas se caracterizam por levar eu e você a desobedecer, a rejeitar a verdade de Deus. Entregam-se às fábulas. Entregam-se às mentiras. 2 Tessalonicenses, Paulo fala que eles, deixando de dar crédito à verdade, começaram a acreditar e propagar a mentira. Versículo 8 a 10, está escrito: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus Cristo matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então Jesus Cristo revela os falsos profetas. Como é que Deus revela o falso profeta? Eles não seguem a verdade, não ensina a verdade e ainda leva você a desacreditar na verdade. Versículo 9: e o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, milagres de mentira, com todo o engano da injustiça para aqueles que perecem, para aqueles que são enganados, para aqueles que deixam de ser escolhidos e que deixam de escolher a verdade. Diz aí que eles são enganados porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Versículo 11 diz que por esse motivo Deus permite a eles acreditar nas mentiras dos falsos profetas para se perderem junto com o diabo. Nós estamos falando da vinda de Jesus Cristo. E Jesus Cristo mencionou aqui falsos profetas. Meus amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, se tem uma época em que eu e você estamos sendo, digamos assim, sacudidos pelos falsos ensinos, esse tempo é agora. Porque muita gente está com a Bíblia na mão.
dizendo que Deus mudou isso, que Deus mudou aquilo, que Deus mudou aquilo, que Deus não fez aquilo. O Deus do Velho Testamento é um, o Deus do Novo Testamento é outro. Então Jesus Cristo apontou que quando surgissem esses falsos profetas, negando a verdade, pregando mentira e até fazendo milagres em nome de Jesus Cristo, e às vezes até dizendo que é o próprio Cristo, eles mostram que a época é o fim dos tempos. Não é o tempo da volta de Jesus Cristo. Por favor, não podemos marcar data com base nisso. E com base em qualquer outra coisa. Qualquer outro sinal que Jesus Cristo tenha deixado. Ele deixou esse sinal clássico de que a verdade seria peneirada. E aqueles que obedecem à verdade, aqueles que optam por seguir o caminho da verdade, eles seriam perseguidos, maltratados, e Satanás ia levantar homens e mulheres pregando mentiras para arrastar, se possível, os próprios eleitos de Deus para a mentira. Então, é esse o tempo que nós estamos vivendo. Observe que até aqui nós vimos que a preocupação de Deus é você conservar, guardar, permanecer. E o texto de Mateus, que é 24... Jesus Cristo fala de perseverar. A palavra perseverar aqui está no sentido de se manter fiel, se manter firme naquilo que é verdadeiro. Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículo 6, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que é louvável, tudo que é realmente edificante para a vida espiritual, é nisso que a gente tem que se firmar. Firmar os nossos pensamentos na verdade. Porque a todos aqueles que ficarem firmes na verdade, Deus dará a eles esse privilégio. Abra sua Bíblia. Isaías capítulo 26, versículo 2. Abriu portas para que entre a nação justa que observa a verdade. Então, quem vai ser salvo? Quem vai ser salvo? Todo aquele que ama e pratica a verdade. Tessalonicenses diz que Jesus Cristo vai destruir o diabo, vai destruir o iníquo, os falsos profetas, porque eles ensinam e vivem a mentira. Faz sinais, faz prodígio, faz milagres, levando você a duvidar e desacreditar na palavra de Deus. Porque depois que ele faz o milagre, ele diz, não, Deus mudou isso, Deus mudou aquilo, Deus não quer mais isso, Deus não quer mais aquilo. E então você pode comer o que você quiser, você pode beber o que você quiser, você pode ir onde você quiser, você pode ter quantas mulheres quiser. Então hoje nós estamos vivendo a religião do tudo pode, ensinada pelos falsos profetas. E às vezes, Tiago já dizia isso, né? Tiago 2,10. Aquele que tropeça em um só ponto da lei é culpado de todos os pontos da lei. A Bíblia contém 6.632 mandamentos, todos eles para a felicidade nossa, para a nossa instrução, para o nosso crescimento e para o nosso aperfeiçoamento espiritual e aperfeiçoamento do nosso caráter, da nossa personalidade, a fim de vivermos para sempre na presença de Deus. Aqui está a verdade. A Bíblia é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, ninguém pode mudar isso. Agora os falsos profetas vêm para destruir a verdade e levar eu e você a acreditar na mentira. Então isso é característica nos últimos dias. Então Jesus Cristo disse também aí que uma outra característica dos últimos dias seria a religião laissez-faire, ou a religião do faz de conta, ou a religião do tanto faz. Mateus capítulo 24, leia de novo o texto, versículo 12. Jesus Cristo fala, o amor se esfriará de quase todos. Por que o amor vai se esfriar de quase todos? Ora, se eu deixo de acreditar na Bíblia, se eu começo a duvidar das promessas de Deus, se eu começo a rejeitar os ensinos de Deus, e observe que isso é o hoje, e a estratégia do diabo, a metodologia do inferno é você fazer com que você não viva hoje para o reino de Deus, não viva hoje para o céu, não viva hoje para as coisas espirituais, não viva hoje para a santificação, para o crescimento espiritual. Deixe para amanhã,
Depois você faz isso. Ah, não, isso não é importante agora. Lúcifer, ou a religião da procrastinação. Deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Ah, quem sabe um dia você faz isso. Ah, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo. E outra coisa, outros extremos dessa religião Lúcifer, dessa religião procrastinadora, é que normalmente nós queremos consertar a nós mesmos para depois ir a Deus, para depois pedir que sejamos aceitos por Deus. Observe o texto, Jesus Cristo disse: e por se multiplicar o pecado, o amor se esfriará de quase todo. Então hoje, a religião moderna diz que nada é pecado. Ficar não é pecado, dormir com a namorada não é pecado, não é? Comer qualquer comida não é pecado. A gente fica na classificação, faz bem ou faz mal, não é? Ah, isso faz mal. Ah, faz mal para fulano, mas não faz mal para mim. Quando a Bíblia não trabalha esse aspecto, por favor, a Bíblia trabalha com sim, sim. Isso você pode fazer. Não, não, aí é pecado. O não de Deus é para que você não peque. Não matarás, não adulterarás, não mentirás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Não trabalhe no sábado, não adore imagem, não construa imagem e não tome o nome de Deus em vão. Isso, o não de Deus é para a minha felicidade. Agora, quando eu desobedeço o não de Deus, eu estou pecando. Eva, não coma dessa árvore. Não comer da árvore era obediência, fidelidade, aceitação do princípio, retidão. Por isso o texto diz: perseverar até o fim, ficar firme naquilo que Deus ensina, naquilo que Deus propõe, permanecer na palavra de Deus, conservar os ensinos em nosso coração, guardar os mandamentos em nossa vida. Ou seja, procurar conhecer o Deus que me instrui, que me ilumina, que me guia rumo à vida eterna. Aquele que perseverar, aquele que ficar firme, aquele que guardar a palavra, aquele que permanecer em Cristo, aquele que conservar os ensinos em seu coração, aquele que conservar a lâmpada acesa em sua vida, esse será salvo. Que lâmpada? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós precisamos aprender a conservar, a guardar, permanecer e perseverar. Mas Mateus capítulo 24, versículo 12, diz que o pecado vai se multiplicar. Porque Deus classifica pecado, mas o ser humano já diz que não é pecado. Então hoje nós temos a religião do faz de conta, porque as pessoas estão com a Bíblia na mão, desobedecendo a Deus, dizendo que Deus só quer o coração. Então essa é a característica desses dias finais. A multiplicação do pecado. Nada é mais pecado, né? Diz uma apresentadora de televisão. Nada é errado. Observe a frase. Nada é errado. Foi o que ela disse. Literalmente nessas palavras. Nada é errado. Desde que você faça com moderação o equilíbrio. Nada é errado. Então isso é o que Jesus Cristo falou. O pecado vai se multiplicar. Por quê? Porque nós começamos a classificar o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. Mas nunca classificamos isso é pecado, isso não é pecado. Como a Bíblia classifica. Então a característica dos últimos dias é o ser humano destruir a verdade. Eu já li esse texto para vocês, para todos nós. O ser humano trabalhando para destruir a verdade. Só que a verdade de Deus é indestrutível, porque a verdade é o próprio Deus. Deus é a verdade, Jeremias 10:10. Jesus Cristo é a verdade, João capítulo 14, versículo 6. E o Espírito Santo é a verdade, 1 João capítulo 5, versículo 6. E a Bíblia é a verdade, João capítulo 17, versículo 17. Então como é que a verdade pode ser destruída? Deus pode ser destruído? Jesus Cristo pode ser destruído? O Espírito Santo pode ser destruído? Hoje as pessoas ficam dizendo que não existe Espírito Santo. Mas ele continua aí, insistindo conosco, trabalhando conosco, tentando nos converter, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que a gente seja salvo na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E
Isaías 26, versículo 2 diz que Deus está preparando um céu, Deus está preparando uma casa, Deus está preparando um reino para aqueles que ficarem firmes na verdade. Perseverar, conservar, permanecer e guardar a palavra de Deus. Agora, versículo 14, Jesus Cristo disse que existe o evangelho eterno. Não é um evangelho eterno, não, é o evangelho eterno. Leia de novo Mateus comigo, Mateus 24, verso 14. Jesus Cristo disse, e será pregado este evangelho, este, não é qualquer evangelho, tá? O evangelho da verdade, não é o evangelho da mentira, não é o evangelho que diz que Jesus Cristo só quer o coração, não é o evangelho que diz que Deus aceita você do jeito que você é, para você continuar sendo do jeito que você está. Não. Mateus 24, 14, será pregado este evangelho. Que evangelho? O evangelho que Deus morreu pelo pecador, porque a lei não pode ser mudada. O evangelho é que a boa notícia é que Deus ama o pecador, e por amor ao pecador, ele fez questão de se tornar pecado por nós. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. O grupo de Mateus 24, 14, que prega o evangelho, esse grupo é o que prega o evangelho da verdade. Essa é a igreja verdadeira. Esse é o povo remanescente de Deus dos últimos dias. Eles vivem a verdade. João 8,44 diz que o diabo foi expulso do céu porque ele nunca se firmou na verdade. Pelo contrário, ele é mentiroso e pai da mentira. Aqui está dizendo que existe um grupo que prega a verdade, que vive a verdade. E aí nós podemos fazer uma ligação entre o texto de Mateus e o texto de João. João disse, filhinhos, agora, pois, permanecei nele, agora. Jesus Cristo disse, e será pregado este evangelho do reino para testemunha a todas as nações. Quem vai pregar? Aqueles que acreditam que Jesus Cristo vai voltar. Ou seja, eles vivem uma verdade tão absoluta que eles não têm dúvida da vinda de Jesus Cristo. Por isso, no hoje, eles pregam, eles falam que Jesus Cristo vai aparecer. Não de forma aleatória, de forma casual, de forma subjetiva, de forma secreta. Não. Jesus Cristo veio em carne, morreu pelo pecador. Então hoje Jesus Cristo tem as duas naturezas, a natureza de Deus e a natureza de homem. Ele é o Deus homem. Leia Apocalipse 5 e leia também Hebreus capítulo 5 a 7. Jesus Cristo é apresentado em Apocalipse 5 como o cordeiro que foi morto, o homem que veio, que foi sacrificado por nós, e ele é apresentado como Deus. Hebreus, inclusive, capítulo 1 e capítulo 2, apresenta Jesus Cristo como Deus, criador de todas as coisas. Tudo foi criado por ele e para ele, diz Hebreus, capítulo 1, diz Tessalonicenses, capítulo 1, Colossenses, capítulo 1, e diz também o livro de Romanos. E o próprio livro de João começa dizendo que ele é o Criador. Então ele é Deus homem. Então o verdadeiro evangelho aponta que Deus ama o pecador, e porque ele não pode alterar a lei, porque a lei é imutável, a lei é a própria verdade, Salmo 119, versículo 142. Então esse grupo vive a verdade de que Jesus Cristo veio e morreu por nossos pecados, a verdade de que ele virá outra vez para nos levar para morar com ele no reino de Deus. Ele promete o reino, e eu já falei do reino aqui, Isaías capítulo 26, versículo 2. Deus tem um reino preparado para aqueles que observam a verdade. Veja que a palavra observar em Isaías está no presente, no agora. No agora nós vivemos a verdade, e ao viver a verdade, nós estamos pregando o evangelho.
ao viver a verdade da salvação em Jesus Cristo e da obediência à palavra de Deus como fruto da salvação, aí nós mostramos para o mundo que haverá um depois. E o depois não é caos, o depois não é tragédia, o depois não é destruição, o depois não é o fim de tudo, é um recomeço para uma nova história de amor de Deus com seus filhos. A ciência prevê que uma grande catástrofe está para cair sobre a terra. Você pode abrir a internet e você vai ver vários sites aí de discussões sobre o fim do mundo. E eles apontam que haverá uma grande tragédia, o mundo está amadurecendo para uma grande tragédia. Oh, meus amados, a grande tragédia, na verdade, é o retorno de Jesus Cristo. Para os justos, vida eterna. Para aqueles que não vivem a verdade, que não aceitam a verdade, que negam a verdade, que acreditam nas mentiras dos falsos profetas, de Mateus 24, versículo 11, versículo 24, esses aí realmente vai ser um dia triste, de vergonha, dor e sofrimento e morte eterna, como diz Daniel, capítulo 12, versículo 2 a 4, diz o livro de Mateus, capítulo 25, versos 41 e 42, e diz o livro de Tessalonicenses, e diz o livro de Apocalipse. Para aqueles que negam a verdade, para aqueles que vivem da mentira e a mentira, aí eles vão pedir as rochas para cair sobre a sua cabeça. Aí realmente vai ser uma tragédia, vai ser realmente uma grande catástrofe você se perder porque negou a verdade. Agora, o evangelho eterno aqui tem outra característica. Veja, e será pregado este evangelho do reino de Deus. Deus tem um reino também nessa terra. A Bíblia fala de reino de Deus como um lugar aqui e também um reino dos céus. A Bíblia tem essa expressão, reino de Deus e reino dos céus. O reino de Deus é a vida de Deus no coração dos seus filhos. É o obedecer dos filhos de Deus aos princípios de Deus. Então nós pertencemos ao reino porque nós observamos a verdade. Isaías 26, versículo 2 diz: abriu as portas para que entre nela. Nela o quê? Na cidade de Deus, o reino dos céus, os filhos de Deus, que tem o reino de Deus em seu coração. Jesus Cristo falou em Lucas, né, que o reino de Deus está em nosso coração. Como é que eu posso ter o reino de Deus em meu coração, Renivaldo? Por favor, ter o reino de Deus em meu coração nada mais é do que dizer: Jesus Cristo, habite em mim. E o que é Jesus Cristo habitar em nós? É a gente aceitar a palavra, é a gente abrigar os ensinos dele, é a gente acreditar e viver os ensinos da palavra de Deus. É a obediência aos mandamentos como fruto da salvação operada por ele em cada um de nós. O reino de Deus está em vocês, disse Jesus Cristo em Lucas. Meu amado, minha amada, assim como nós apresentamos hoje duas características do fim dos tempos, a multiplicação do pecado, o esfriamento da fé, aquelas pessoas que hoje fazem da religião um passatempo, mais uma opção de vida, mais uma opção de lazer e de entretenimento social e cultural e até moral, né? Porque se você colocar seu filho numa igreja, você vai estar protegendo das drogas, de outras coisas ruins da sociedade. A religião não pode ser uma opção, ela tem que ser a única opção. Porque religião é ligação, é você e Deus. Já expliquei isso em vídeos anteriores, né? É religião, religação. Meu amado, minha amada, Deus tem um reino nessa terra. O reino de Deus está implantado no coração dos filhos de Deus, porque eles creem e amam a verdade, vivem a verdade e pregam a verdade.
Como já dizia alguém, pregue a verdade, se possível e se preciso, use palavras. Então nós temos que pregar com a nossa vida, crendo que Jesus Cristo morreu por nós, crendo que Ele vive por nós hoje, intercedendo por nós, crendo que Ele está preparando um lugar melhor para nós, e que o mundo não vai acabar no caos e nem na tragédia, vai acabar com a vinda do reino dos céus, para que o reino dos céus se una ao reino de Deus aqui, e vivamos o reino dos filhos do Altíssimo, diz Daniel, que Deus virá para dar o reino aos filhos do Altíssimo, aos servos do Altíssimo. Oh, meu irmão, o reino de Deus está vindo, mas ele tem que vir hoje. O reino de Deus precisa ser implantado em minha vida hoje, para que eu possa participar depois do reino dos céus. O reino de Deus precisa ser implantado em meu coração hoje, para que amanhã os céus abram as portas para que eu entre no reino dos céus, para viver plenamente, feliz e completo, abundantemente, o reino de Deus aqui na terra, com a nova terra, o novo céu e a nova terra. Deus tem preparado um lugar melhor para mim e para você. A vinda de Jesus Cristo é real. E será pregado este evangelho do reino e depois virá o fim. Ele não apontou o dia aqui. Não preciso nem explicar isso aqui para você, porque já fica claro o texto. Ele diz, depois virá o fim. Agora, o depois de Deus não é o meu depois. Meu depois pode ser daqui a 20 minutos, daqui a um dia, daqui a 2 semanas. Eu acabei de voltar da Bahia, depois eu volto para lá. O pessoal pergunta, quando é que você vem? Eu digo, bom, provavelmente no próximo inverno, no próximo mês de julho. Provavelmente. Mas pode ser que em janeiro. Então veja que eu dei data, eu dei definição de época. Jesus Cristo não. Jesus Cristo disse, depois virá o fim. E o verbo virá está no futuro e está no futuro indefinido. Ele não marcou data, porque isso traria para nós sérios prejuízos e riscos. Portanto, eu e você não precisamos nos preocupar com datas da volta de Jesus Cristo. Devemos sim nos preocupar com o reino. O reino de Deus é parte da tua vida. Jesus Cristo disse, eu quero concluir esse texto com Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33, veja o que Jesus Cristo disse. Buscai primeiro o reino, o seu reino, o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas que você precisa neste mundo serão acrescentadas para você. Deus sempre vai te dar o que você precisa, não o que você quer. Mas Ele disse que o reino precisa ser a minha prioridade. Observe o agora aqui. Observaram o agora? É hoje que eu tenho que colocar o reino de Deus como prioridade da minha vida, porque senão não tem um depois. O reino de Deus não é uma coisa que eu possa conquistar quando Jesus Cristo voltar. O reino de Deus é algo que eu conquisto diariamente. Quando eu entretenho comunhão pessoal e diária com Deus, então eu estou alimentando o reino de Deus em minha vida. E se Jesus Cristo disse, e Ele disse, que o reino de Deus está em nós, então eu vou deixar esse texto na descrição do vídeo, porque eu não posso precisar o versículo agora, mas eu vou deixar na descrição do vídeo de Lucas. O reino de Deus está dentro de você. Se o reino de Deus está dentro de nós, irmãos, a gente começa a viver a eternidade hoje. A gente começa a viver a vida de Jesus Cristo hoje. A vinda dele é uma realidade para nós hoje. Porque nós vivemos a vida dele e vivemos o seu retorno hoje. O reino de Deus é prioridade, então nós vivemos a eternidade hoje. Por que que a Bíblia insiste tanto em que nós guardemos o sábado? Porque o sábado aponta para a eternidade. O sábado é um pedaço da eternidade hoje. Nós vamos ter a eternidade depois? Sim, mas nós
toda vez que você separa o dia de sábado para santificar, para glorificar a Deus, para entreter comunhão com Deus, para aprender de Deus, você começa a viver o princípio da eternidade. O sábado é um pedacinho da eternidade. Assim como está escrito no livro Lar Adventista, que um lar cristão, orientado e guiado pelo Espírito Santo, é um pedacinho do céu. O lar cristão, orientado e guiado e sustentado e administrado pelo Espírito Santo, é um pedacinho do céu. E o sábado é um pedacinho da eternidade que a gente vive semanalmente. Observe como a palavra de Deus é harmônica. Não há contradição na palavra. Pare de pensar que o sábado é dia de adventista, de judeu e de outros cristãos que guardam o sábado. Não! O sábado foi dado por Deus para todo o ser humano. Marcos capítulo 2, versículo 27. O sábado foi dado para todo homem. O sábado foi dado por causa do homem. O sábado é para todos nós, porque o sábado não é para salvar, mas é para mostrar que nós vivemos o reino de Deus ainda aqui. Ainda aqui eu vivo os princípios do reino de Deus, porque semanalmente eu tenho um pedacinho da eternidade para me lembrar que Deus descansou nesse dia e que Ele vai nos dar o descanso eterno. Quando Jesus Cristo voltar, Ele vai nos levar para o descanso de Deus, diz Hebreus capítulo 4, versículo 11. Ele vai nos levar para o descanso de Deus, porque Deus descansou das suas obras e a obra da salvação vai ser concluída com a trasladação dos filhos de Deus para passar 1000 anos com Ele nos céus. E lá Apocalipse 22, versículo 14, o que está escrito? Bem-aventurado e santo é aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito a entrar na cidade pelas portas. Quando é que eu tenho que purificar meu coração? Quando é que eu tenho que lavar as minhas vestes? Não é as vestes, roupa, não. É o caráter, é a personalidade, é a minha vida, é os meus pensamentos, meus sentimentos, minhas escolhas. Quando é que eu tenho que fazer isso? É hoje. Então o reino apontado por Jesus Cristo em Mateus capítulo 24 é o reino de Deus. E esse reino precisa ser vivido, pregado, ensinado, conquistado hoje. Não quer você hoje abrir o coração para o reino de Deus em sua vida? Não quer você hoje fazer do reino de Deus a sua prioridade? Quem é que vai para o reino? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Aqueles que abrigaram o reino em seu coração. Porque o reino é o próprio Deus. Jesus Cristo é o reino. A palavra de Deus é o reino. O Espírito Santo é o reino. Então eu tenho que abrigar o reino de Deus hoje em meu coração, para que depois eu tenha lugar no reino. Meus amados, existe o reino dos céus, que é depois, mas existe o reino de Deus hoje. E Jesus Cristo diz que o reino de Deus precisa estar em nosso. Que Deus abençoe você, que Deus nos purifique, que Deus nos ajude a discernir os falsos ensinos, a fugir dos falsos ensinos, a fugir do pecado e nos abrigar no manto da verdade de Deus, para que o reino de Deus seja uma realidade na nossa vida. É o meu desejo, a minha oração para todos nós. Querido Deus, meu Pai, a nossa gratidão a Ti, Senhor, porque Jesus Cristo não nos deixou nas trevas. Ele apontou que haveria falsos profetas fazendo milagres e tentando nos levar a acreditar em mentiras, tentando nos desviar da verdade. Oh, Senhor, tenha misericórdia de nós. E hoje nós abrimos o coração para abrigar a Tua palavra, porque ela é verdade absoluta. Oh, Pai, ajude-nos a fugir do pecado e a aborrecer o pecado e a odiar o pecado, porque é pecado. Ajude-nos a amar a verdade, praticar a verdade, viver a verdade, porque é a verdade. E quando assim fizermos, Pai, ajuda-nos a entender e a abrigar o reino em nosso coração. Jesus Cristo disse, busque o reino. Ajude-nos hoje, Senhor, a buscar o reino de todo o nosso coração, para que o reino seja uma realidade na nossa vida hoje, que o reino seja a nossa prioridade hoje, para que o reino seja, Senhor, os nossos sentimentos, nossos desejos mais íntimos hoje, para que naquele grande dia possamos entrar no reino pelas portas. Nós o adoramos, Pai, nós o agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.